Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai entrar de cabeça numa tese cosmológica fascinante. Uma daquelas ideias que, olha, propõe uma mudança completa de paradigma. É uma perspectiva que simplesmente não olha para o cosmos só pelas lentes da gravidade, mas sim através de princípios puramente de engenharia elétrica. A ideia central aqui trata o nosso sistema solar e até a própria estrutura do espaço não como pedras flutuando aleatoriamente, mas como um circuito elétrico gigantesco. Um sistema complexo, perfeitamente calibrado. É uma abordagem super instigante que junta astrofísica e engenharia de potência de um jeito incrivelmente estruturado. Vamos nessa? Ok, vamos mergulhar direto nisso. Tudo começa com um questionamento imponente que os documentos originais chamam de o paradoxo solar. Pensa bem na quantidade colossal de energia que é gerada e contida o tempo todo no núcleo de uma estrela média. Diante de um potencial eletromagnético e de um atrito térmico tão absurdamente esmagador, a pergunta que fica, do ponto de vista da estabilidade do sistema, é a seguinte: por que a estrela simplesmente não entra numa desintegração catastrófica imediata? Como é que ela consegue conter e processar toda essa força sem que o próprio atrito cause um colapso total do sistema? Só para colocar a escala desse paradoxo em perspectiva, a gente está falando de uma massa formidável de mais ou menos 10 elevado a 30 quilogramas. É um número tão grande que é até difícil de visualizar. É uma quantidade absurda de matéria em estado reativo permanente, gerando um potencial eletromagnético que o texto base descreve como literalmente escatológico. O mistério central que essa tese levanta é justamente tentar entender os mecanismos exatos que fazem com que essa massa colossal evite a própria aniquilação, mesmo sob um potencial físico tão extremo. E é exatamente aqui que as coisas começam a ficar interessantes e as linhas de pensamento se dividem. A física clássica convencional responde a esse paradoxo solar apontando para o tal do equilíbrio hidrostático. Basicamente, aquele balanço constante entre a força da gravidade puxando a matéria para o centro e a pressão da fusão nuclear empurrando de volta para fora. Mas o material que a gente está desdobrando hoje propõe um modelo mecânico diferente, a modulação de tensão suprema. Ao invés de focar só no peso e na pressão dos gases, esse argumento sugere, com uma beleza mecânica que é de cair o queixo, que o equilíbrio da estrela é mantido por uma modulação hiper-refinada de impedância elétrica. Então, para entender essa dinâmica, a gente precisa iniciar a nossa jornada técnica por esse macrocircuito. Entramos na fase 1, modulação de tensão. Imagina aquelas linhas enormes de transmissão de alta tensão, naquelas gigantes de 600 kV para cima, onde a tensão é elevada ao máximo justamente para diminuir a corrente e evitar que os cabos derretam. Trazendo isso para o nosso contexto, como a energia imensa do Sol viaja sem destruir o centro dele? A resposta da tese é o chamado efeito pelicular, também conhecido na engenharia como skin effect. Em correntes alternadas com frequências altíssimas, a energia migra naturalmente para a borda externa do material condutor. A tese postula que o Sol age exatamente como um oscilador de alta potência, jogando a energia rápido para a superfície por conta dessa alta frequência. Desse jeito, a fotosfera, que é aquela parte que a gente vê brilhando intensamente, atua como uma espécie de válvula de escape para esse vazamento luminoso. É um mecanismo simplesmente genial para blindar um núcleo contra a saturação de energia. E isso ilustra muito bem a eficiência mecânica absurda desse modelo que os autores propõem. Se a gente olhar para a lei física da potência, através do efeito Joule, fica claro que aumentar a tensão e a frequência gera uma perda destrutiva bem menor. Sobre essa ótica, quando o sistema eleva a tensão energética, ele reduz aquele fluxo de partículas pesadas e minimiza o atrito caótico. O que isso significa na prática? Sugere que a luz solar pura não é só uma irradiação de calor sem controle, mas sim informação num estado altamente modulado, viajando com pouquíssima perda para evitar que o sistema todo entre em ignição por dentro. Expandindo agora nossa visão para bem além da superfície estelar, chegamos na fase 2, o vácuo dielétrico. Na cultura pop, ou até no papo do dia a dia mesmo, a gente costuma chamar o espaço simplesmente de vácuo. A gente imagina um vazio absoluto, um lugar sem propriedade nenhuma. Só que essa pesquisa bate de frente com essa ideia. Para a energia conseguir trafegar estabilizada, o espaço atua como um verdadeiro isolante dielétrico universal. Longe de ser um nada irrelevante, o texto define o espaço como uma matéria super sutil e perfeitamente diluída, que dá ao tecido espacial uma resistência cirúrgica contra a quebra do campo elétrico. Voltando para a nossa analogia lá dos cabos de energia, o espaço funcionaria exatamente como aquela camada grossa de plástico isolante em volta do cabo de alta tensão, protegendo tudo o que está ao redor. E tem um detalhe matemático incrivelmente específico no meio disso tudo, aproximadamente 377 ohms,
A tese faz questão de ressaltar que essa é a impedância intrínseca, característica do próprio vácuo. Olha que loucura! Se o espaço tivesse zero partículas, ele seria um isolante incapaz de sustentar a propagação de ondas. Mas, por outro lado, se a densidade fosse alta demais, a impedância ia despencar. Esse ajuste milimétrico dos 377 ohms é o que permite que a luz se propague perfeitamente, enquanto aquela corrente letal e bruta de plasma fica contida lá no núcleo do gerador. Vamos avançar um pouquinho e ver como isso se constrói? Dá para a gente mapear o fluxo completo de potência de ponta a ponta nesse macrocircuito genial em 3 etapas bem claras. Na etapa 1, o grande conversor, que é a nossa estrela, fica responsável por gerar essa altíssima frequência. Na etapa 2, a energia viaja fluida por meio da transmissão isolada, que só rola graças à constante dielétrica do espaço. E na última etapa acontece o inevitável rebaixamento, ou seja, a transformação dessa carga elétrica bruta para um consumo que seja viável. O que leva a gente direto para o ponto de chegada dessa enorme transmissão sem fio. Fase 3. A Terra, a carga protegida. Chegando aqui no nosso ambiente local, a Terra funciona como receptor secundário desse grande transformador celestial. Sabe aquele transformador comum pendurado no poste da sua rua? Pois é. Na bobina primária dele, rolam aqueles perigosos 13.800 volts circulando lá no alto. Já a residência, que é a bobina secundária, funciona com os seguros 220 volts. O material ressalta que a fonte estelar processa todo esse potencial primário letal e bruto, enquanto o nosso planeta fica acomodado nessa faixa secundária bem mais baixa. É uma tensão calibrada com precisão milimétrica, que é justamente a quantidade demandada para a química orgânica operar em paz, sem torrar tudo no processo. Claro que, para garantir a segurança constante da vida aqui, tem toda uma rede pesada de mecanismos de proteção trabalhando sem parar. A magnetosfera e as várias camadas da nossa atmosfera operam como filtros fortíssimos de ruído EMI e verdadeiros capacitores de desacoplamento nível industrial mesmo. O trabalho deles é purificar essa transmissão, bloqueando rudemente as frequências destrutivas e aqueles ruídos que seriam fatais. E para fechar o pacote, o ambiente de vácuo garante um isolamento galvânico total, ou seja, não existe nenhum contato físico, nenhum fio ligando a estrela direto ao nosso planeta, o que permite que a vida prospere limpa e totalmente blindada. Bom, mas toda essa clareza mecânica traz junto um alerta meio assustador sobre a arquitetura da coisa toda. Vamos entrar num tópico mais tenso agora. O curto-circuito cósmico. A questão crucial aqui é a seguinte. Existe uma extrema fragilidade em toda essa estrutura que mantém o universo visível funcionando. Tem um perigo cosmológico real se essas constantes matemáticas saírem, nem que seja por um instante, do seu alinhamento hipercalibrado. Imagina só. Se a densidade calculada lá do espaço caísse e essa preciosa rigidez dielétrica sofresse uma falha, o nosso isolante principal ia para o ralo. O espaço pararia de barrar a energia bruta e letal vindo do núcleo do Sol. Em vez daquela luz agradável e vital que a gente conhece, o sistema ia receber na mesma hora um arco elétrico de escala cósmica. Seria uma colossal descarga bruta, direta e sem filtro, que fritaria a rede planetária num piscar de olhos. Sintetizando o peso todo dessa proposta investigativa, os autores cravam essa frase bem contundente para explicar a verdadeira natureza das engrenagens ao nosso redor. Analisando as fontes imparcialmente, a pesquisa rejeita totalmente a ideia de acaso poético ou milagres acidentais. Pelo contrário, ela classifica o universo expressamente como um projeto absurdamente brilhante de potência mecânica. Um cenário onde a entropia não sai bagunçando tudo sem freios, não. Ela está sob um controle rígido, completamente limitada pelo refinamento obsessivo do controle de impedância do vácuo interestelar. E para fechar nossa análise profunda dessa tese, a gente deixa no ar essa provocação técnica incômoda e genial que o material base levanta. O que aconteceria no tecido da nossa existência se a estabilidade dessa tal impedância sofresse um desvio minúsculo, coisa de 0,0001%? A conclusão do estudo indica que essa quebra geraria o curto-circuito cósmico final. É uma perspectiva que, admito, dá um frio na barriga, mas que não deixa de ser absolutamente fascinante, né? Ela convida quem acompanha o assunto a olhar com ainda mais admiração para a matemática rigorosa escondida em cada raio de luz que toca a superfície da Terra.